Deus seja louvado. Sem mais delongas, Hebreus capítulo 11, versículo 31. Quem achou, dê um brado dizendo amém. Quem achou, dê um brado dizendo amém. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. E você diz amém. Assentai-vos, queridos. Deus tem nos dado graça para escrever alguns livros. E eu tenho aqui 4 livros que irão abençoar muito a sua vida. Este aqui escrevi juntamente com a minha esposa. Atenção, mulheres. Marta ou Maria? Pergunta aí para a sua vizinha. Diga, você é Marta ou Maria? O que foi que ela respondeu? Marta ou Maria? O título do livro é Marta ou Maria? Por que escolher uma, se você pode ser o melhor das duas? Aqui você vai aprender a servir como Marta e adorar como Maria. Como adorar a Deus em meio a uma vida atarefada. Este livro vai abençoar muito a sua vida, vai abençoar muito a sua casa, estará à disposição das irmãs, dos irmãos. Em algum lugar aqui haverá uma mesa. Os irmãos, por favor, passe ali após o culto e adquira. Além deste, eu tenho também mais 3 livros aqui, 2 sobre pregação, o discurso de Pedro, uma análise do sermão que ganhou 3.000 almas, segredos da pregação que ganhou 3.000 almas, a pregação de Jonas, uma análise do sermão mais breve da história. Este livro vai impactar a sua vida e o seu ministério. E também o livro Apocalipse, para longe das sombras, jogando luz nas profecias dos últimos tempos. 1 por 30, 2 por 50, 3 por 70, 4, 100, estará à disposição dos irmãos e das minhas irmãs. Quantos querem ouvir uma palavra esta noite? Diga, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída. Diga glória a Deus esta noite. Meus amados e queridos irmãos, irmãs, tantos quantos me ouvem esta noite, o texto que nós acabamos de fazer menção está inserido na carta anônima aos Hebreus, no capítulo de número 11, cuja expressão pela fé repete-se inúmeras vezes. Pela fé, Abraão, pela fé Isaque, pela fé Jacó, pela fé Sara, pela fé Raabe. E o texto que nós lemos é uma referência a uma das histórias mais empolgantes do Antigo Testamento, a saber, a conquista da cidade de Jericó e a salvação pela fé de uma mulher chamada Raabe. 40 anos haviam se passado desde que o Senhor, por intermédio de Moisés, havia tirado o seu povo com mão forte da escravidão do Egito, depois de mais de 4 séculos de escravidão. Milagres extraordinários acompanharam o povo de Israel durante esses últimos 40 anos, debaixo da égide da autoridade profética e da liderança de Moisés. Mas agora Moisés está morto
o maior líder da história de Israel precisava ser substituído. A sua liderança foi tão singular, foi tão marcante, foi tão especial, que a Bíblia diz que nunca mais se levantou profeta algum como Moisés, a quem o Senhor tivesse falado face a face. Mas agora Moisés está morto. O maior líder que Israel conhecia até então precisava ser substituído. E é isso que o texto diz. E me chama muito a atenção a expressão de Josué 1:1, quando o texto diz: e sucedeu depois da morte de Moisés. Diga forte: sucedeu. Sucedeu quando? Depois da morte de Moisés. Eu gosto dessa expressão. O maior líder da história havia morrido. O grande líder, debaixo do ministério do qual o Senhor havia realizado os maiores sinais e os milagres mais extraordinários entre o povo de Israel, estava morto. Mas o texto diz: e sucedeu depois da morte de Moisés. Em outras palavras, o texto está dizendo: Moisés morreu, mas a história continua. Moisés morreu, mas os sinais continuam. Moisés morreu, mas os milagres vão continuar. De maneira, queridos, que o texto é enfático em dizer, Josué 1:1, eu estou remontando o cenário de Raabe, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou. Quem está morto fala. Só fala quem está vivo. Olha o que o texto está dizendo. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou. Ou seja, o servo do Senhor morreu, mas o Senhor do servo continua vivo. E porque ele está vivo, ele fala. Porque ele está vivo, ele libera a sua palavra a Josué. O texto não diz, pastor Suimar, de que maneira o Senhor falou a Josué. De certo não foi face a face, como falava com Moisés. Porque jamais se levantou alguém cujo Senhor tivesse tratado tete a tete, face a face. Mas o texto diz que o Senhor falou com Josué. Não sei se foi um sonho, só sei que o Senhor falou. Não sei se foi uma visão, só sei que o Senhor falou. Não sei se foi uma audição, só sei que o Senhor falou. Não sei se mandou um profeta, só sei que o Senhor falou. Não importa a maneira, o importante é que Ele continua falando com os seus servos na terra. O Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu profeta. É isso? Não. Moisés, meu pastor. É isso? Não. Moisés, meu sacerdote. É isto? Também não. Ele disse: Moisés, meu servo. Porque ministério não é título, ministério é serviço. Onde estão os servos e servas do Deus Altíssimo? De tudo quanto o Senhor poderia falar de Moisés, Ele prefere dizer: Moisés, meu servo é morto. Está morto, mas é meu servo.
morto, mas continua sendo meu servo. Levanta-te, dispõe-te, anima-te, Josué, passa o Jordão, tu e este povo. Como quem diz, Moisés está morto, mas a vida continua. Levanta-te, anima-te, dispõe-te. Moisés morreu, mas a vida continua. Pastor, o que acontece quando um grande líder encerra o seu ministério? Deus levanta outro. Moisés, meu servo, é morto, mas a vida continua. Levanta-te, anima-te, dispõe-te tu, todo este povo, e passa o Jordão. Todo lugar que pisar a planta do pé, eu já te dei. Como? Redobre a atenção. Eu prometi a Moisés. Como quem diz, Moisés está morto, mas a promessa está de pé. Aí eu descubro que quem tem promessa pode até morrer, mas a promessa não vai morrer. O que não morre é a promessa. A Bíblia diz que muitos morreram sem alcançar a promessa, antes vendo-a de longe. Então quem tinha a promessa morreu, mas a promessa continuou viva. Pastor, como pode alguém que tem promessa morrer? É que a maior promessa que o crente tem é de morar na glória celestial, é de ver a face de Cristo no céu. E o texto diz: aonde pisar a planta do teu pé, eu vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, meu servo. Moisés morreu, mas a promessa está de pé. Assim como fui com Moisés, glória, assim eu serei contigo. Moisés, Josué se levanta e dá ordem aos príncipes do povo, dizendo: preparai-vos, proviste alimento, porque daqui a 3 dias passaremos este Jordão e possuiremos a terra. E neste íntere, a primeira ação de Josué como novo líder do povo de Israel foi enviar à terra de Jericó 2 espias. Quantos espias? 2. Aprendeu com Moisés que em Números 13, por ordem do Senhor, também enviou espias para espiar a terra. Porém há uma diferença. Qual? Moisés enviou 12. Moisés enviou quantos? Não ouvi. Moisés enviou quantos? 12. Josué, por sua vez, só enviou 2. Se Moisés enviou 12 e Josué tem por obrigação dar continuidade ao trabalho, à visão, por que Josué enviou 2, sendo que Moisés havia enviado 12? É simples. Dos 12 que Moisés enviou, só 2 prestou.
Josué disse: Moisés mandou 12, dos 12, só 2 prestaram. Por quê? Porque 10 voltaram dizendo: o povo que habita na terra é poderoso, as cidades são fortificadas, não podemos subir contra aquele povo, são mais fortes do que nós. A terra é terra que devora os seus moradores, é terra de gigante. Nós, aos seus olhos, somos como gafanhotos. E sabe o que aconteceu? Toda a congregação, ouvindo isto, se levantou contra Moisés e Arão para apedrejá-los, gritando e dizendo: levantemos um líder para que voltemos para o Egito. Olha o que 10 obreiros desqualificados, que não têm fé, que não crê na promessa, pode fazer no meio de uma congregação. Mas a Bíblia diz que 2. Deixa eu ver se aqui tem pelo menos 2. Deixa eu ver se aqui tem pelo menos 2. 2 fizeram calar o povo e disseram: subamos, possuamos a terra, porque a terra é muitíssimo boa, ela mana leite e mel, e se o Senhor quiser nos dar a terra, Ele nos dará. Quem crê? Levante a mão, só quem crê. Pela primeira vez, dê um toque nesse crente do teu lado. Se ele for espiritual, ele vai pegar e vai dar glória. Diga assim: não olhe para os gigantes, diga: olhe para as uvas. Tem 2 tipos de obreiro: os que olham para o gigante e os que olham para as uvas. Para onde vocês estão olhando? Para onde vocês estão olhando? Para onde vocês estão olhando? Quem está olhando para as uvas aqui, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Olha para as uvas. Moisés tinha 12, mas dos 12, só 2 prestaram. Aí Josué diz: já que Moisés mandou 12 e só 2 prestou, então só vou mandar 2. Que o segredo não é quantidade, o segredo aqui é qualidade. Deixa eu ver quem está entendendo essa palavra. Levante a mão para cima e dê um brabo de glória. Quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um plano, Deus não precisa de muita gente, Deus não precisa de muitos obreiros, Deus precisa de poucos que creem. Quando Deus decidiu criar a humanidade, Deus só precisou criar Adão. De 1 fez 2, de 2 fez 4, de 4 todos nós estamos aqui. Quando Deus precisou construir uma arca para salvar a espécie humana, Deus também só precisou de 1, Noé. Quando foi para instituir uma nação, Deus também só precisou de 1, Abraão. Para tirar o seu povo do Egito, Deus só precisou de 1, Moisés. Para introduzi-los na terra prometida, Deus também só precisou de 1, Josué. Para acabar com a raça de Golias, Deus só precisou de 1, Davi. Para acabar com a raça de 1000 filisteus, Deus só precisou de 1, Sansão, com uma queixada de jumento na mão. Para evangelizar os
mão de alguém. Escolhe um, só um do teu lado. Isso aqui não é emocionalismo. Isso aqui é palavra profética. Escolhe um do teu lado e diga assim: se Deus fez tudo isso usando só um, o que é que Ele não faz com dois? Se aqui só tiver dois, o primeiro é eu. Cadê o segundo? Levante a mão, solta teu grito de glória. No ministério de Moisés tem 12 obreiros. No de Josué só tem 2. Mas quando tem fé, 2 é suficiente. Moisés está sentado em cima da pedra do monte. Josué está pelejando lá no vale de Refidim. Suas mãos estão cansadas. Mas o texto diz que 2. Arão e Hur seguraram o braço de Moisés. Quem crê que Deus vai usar 2? Pastor, e se não tiver Arão e Hur, ele usa Eldade e Medade. Se não tiver Eldade e Medade, ele usa Josué e Calebe. Se não tiver Josué e Calebe, ele usa Elias e Eliseu. Se não tiver Elias e Eliseu, ele usa Simeão e Ana. Se não tiver Simeão e Ana, ele usa Barnabé e Saulo. Se Barnabé e Saulo brigar, ele usa Paulo e Silas. Mas que a obra vai, que a muralha cai, que o gigante cai. Quem crê que Deus vai levantar 2? Moisés enviou 12. Josué não perdeu tempo, enviou logo só 2. No ministério de Moisés tem quantidade, no de Josué tem qualidade. Nem sempre quantidade é sinônimo de qualidade. Mas eu dou glória a Deus porque aqui na Coadepan tem qualidade e quantidade. De Sitim enviou José 2 homens. Diga forte: 2 homens. Eles foram chamados primeiramente de 2 espias. Os enviou para andar, observar a terra de Jericó. E eles foram. E o texto diz que eles entraram na casa de uma mulher prostituta chamada Raabe, e ali pousaram. O rei de Jericó ficou sabendo que haviam 2 espias na terra de Jericó, enviados pelo capitão dos exércitos de Israel, a fim de espiar a terra e voltar com uma estratégia específica para destruir e conquistar a terra de Jericó. Então, a missão dos 2 espias era espiar a terra, a fim de buscar uma estratégia para destruí-la. Quem me ouve, diga amém. Aí o texto diz que adentraram na casa de uma prostituta por nome Raabe, e ali pousaram. O rei de Jericó enviou homens, soldados, para
matar aqueles 2 espias. Aqueles soldados bateram na porta da casa de Raabe, que por sua vez ficava em cima das muralhas de Jericó. Guarde bem isso, a casa dela ficava onde? Em cima das muralhas de Jericó. Porém o texto diz que Raabe disse: não estão mais aqui, já se foram embora. Se vocês forem atrás dele, se vocês saírem agora atrás deles, talvez ainda dê tempo de encontrá-los no caminho antes que fujam. Mas o texto diz que Raabe havia os escondido. Ambos no eirado da sua casa, acolhendo-os em paz. Ela esconde os 2 espias, não no porão da sua casa, não no quarto da sua casa, mas no telhado da sua casa. De maneira que os 2 espias não foram guardados escondidos embaixo, eles foram guardados e escondidos em cima. Vai guardando essas informações, vai guardando esses detalhes. Aí o texto diz que quando os soldados foram embora, Raabe subiu até eles e disse: bem sei que o Senhor vos deu a terra. E o pavor caiu sobre nós. Todos os moradores da terra, quando ouviram falar do que fizera Deus, desmaiaram de tanto medo, de tanto temor. Porque nós ouvimos o que o Senhor fez, porquanto Ele abriu o mar vermelho quando saístes do Egito. O que fizeste aos reis dos amorreus, Seom e Og, e como vocês destruíram os povos da além do Jordão. E ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais tem ânimo algum por causa da vossa presença, porque o vosso Deus é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Aí o texto diz que ela vai fazer um acordo com os 2 espias. Quantos espias? Quantos espias? Agora, pois, jurai-me que assim como eu os guardei, vocês também guarde a mim e toda a minha casa. Ao que os 2 espias disseram: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. Será que dando-nos o Senhor a terra, usaremos contigo de misericórdia, como usastes de misericórdia para conosco? Ela abriu a janela e por um cordão de fio de escarlata os desceu pela janela abaixo e disse: vai para as montanhas e esperem 3 dias, ao cabo dos quais ninguém mais poderá alcançá-los, achá-los e matá-los. Deu certo. Os guardas do rei ficaram procurando até desistirem e não acharam os 2 espias que eles queriam matar e destruí-los. Os 2 espias voltaram a Josué, lhe deram notícias acerca de Raabe, a prostituta que morava sobre o muro de Jericó. Passa-se o capítulo 3, o Jordão se abre, eles atravessam o Jordão.
Passa-se o capítulo 4. O memorial é construído no meio do Rio Jordão. Passa-se o capítulo 5. A Páscoa é celebrada. Quando finalmente chega o capítulo 6, as muralhas caem por terra. 7 dias, 7 voltas. No último dia, mais 7 voltas, 13 voltas. Toca a buzina, toca a trombeta, passa com a arca, grita e as muralhas viram pó. As muralhas caem por terra. Observe que eu estou acelerando a história porque vocês conhecem. Aí o texto diz no capítulo 6. Eu estou sentindo graça para falar o que eu vou falar agora. Que disse Josué, Josué 6, 22. Disse Josué aos 2 homens. Quantos homens? Os 2 que espiaram a terra. Entrai na casa da mulher prostituta. Peraí. O texto não diz que a casa dela ficava na muralha. E o texto não diz que a muralha acabara de cair. Se a muralha caiu e a casa dela ficava em cima da muralha, como é que a casa dela continuou de pé? É porque na janela da casa tinha um fio de escarlata. Escarlata é um vermelho muito forte, símbolo do sangue do cordeiro. E casa que tem sangue do cordeiro não cai. Se tem sangue na tua casa não vai cair. Se tem sangue no teu casamento não vai cair. Se teus filhos estão cobertos pelo sangue, 1000 cai de um lado, 10.000 à direita, mas os teus não serão atingidos. Tem sangue na tua casa. A muralha caiu, mas a casa dela não caiu. Explica isso aí que eu quero ver. A muralha pode até cair, mas a tua casa vai ficar de pé, diz o Senhor esta noite. Entra na casa dela e faça como vocês juraram, e tira ela, seu pai, sua mãe, toda a sua família, tudo. Mas primeiro tira ela. Imagine que só que a sua noiva está lá dentro. Você primeiro tira ela e depois destrói a casa? Ou você destrói a casa com ela dentro? Porque tem uma doutrina aí que diz que Jesus vai destruir a casa com a noiva dentro. Eu não creio que Jesus vai destruir a casa com a noiva dentro. Primeiro ele vai tirar a noiva e depois ele destrói a casa. Lá vai. Pastor, como é que o senhor aplica esta palavra no mundo espiritual? Redobre a atenção. Josué, que estava indo destruir Jericó, representa Jesus, o capitão da nossa salvação, o Yeshua Ramachia Menazarete. Jericó representa a terra
que será destruída no período da grande tribulação. Raabe representa eu e você, os pecadores. O fio de escarlata representa o sangue de Jesus Cristo em nossas vidas. A casa de Raabe representa os nossos corações. Os 2 espias representam a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento traz vida, mas o Velho traz morte. O Novo traz bênção, o Velho maldição. De maneira, queridos, que este livro aqui fala mais de morte do que de vida. Porque no Éden teve 2 pregadores, Deus e o diabo. Deus pregou sobre morte para gerar vida. O dia que vocês comerem, certamente morrereis. O diabo pregou sobre vida para gerar morte. É certo que não morrerei. Então o diabo fala de vida para gerar morte. Deus fala de morte para gerar vida. Assim como Raabe guardou os 2 espias na sua casa, nós devemos guardar os 2 espias no nosso coração. Assim como Raabe escondeu os 2 espias na sua casa, nós devemos esconder a palavra de Deus em nossos corações. Disse Davi: a tua palavra eu escondi para não pecar contra ti. Assim como Raabe guardou os 2 espias e foi guardada pelos 2 espias, quem guarda a palavra será guardado pela palavra. Quem esconde a palavra será escondido pela palavra. Está no texto, Apocalipse 3:10. Porque guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os que habitam sobre a terra. Queres ser guardada? Queres ser guardada da grande destruição que virá sobre toda a terra? Então guarde a palavra de Deus na sua casa, no seu coração. Deixa eu ver quem guardou a palavra. Levante a mão só quem guardou a palavra. Quem guardou a palavra será guardado pela palavra. Só que tem um detalhe. Ela não guardou os 2 espias no porão. Ela guardou os 2 espias no telhado. Porque os 2 espias não tem que estar embaixo. Os 2 espias têm que estar em cima. Os 2 espias são chamados no capítulo 6 de mensageiros. Se são mensageiros, então tem mensagem. Se são mensagem, então tem 2, a velha e a nova. A velha diz: o salário do pecado é a morte. Mas a nova diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Ela guardou a palavra em cima. Por quê? Porque a palavra não tem que estar embaixo. A palavra tem que estar em cima. Quantos estão debaixo de uma palavra? E o texto diz no capítulo de número 2, versículo de número 6, que Raabe fez subir os espias ao telhado, entre as canas de linho que havia disposto em ordem, porque quem guarda a palavra em cima não vive uma vida de bagunça. Quem guarda a palavra em cima tem a vida em ordem. O local onde os 2 espias ficaram era um local onde as vigas estavam em ordem. Onde tem palavra não tem bagunça. Onde tem palavra não tem oba-oba. Quantos estão recebendo a palavra? Tua vida está uma bagunça? Guarde a palavra. Tua família está uma bagunça? Guarde a palavra. Teus filhos estão uma bagunça? Guarde a palavra. Tua casa está uma bagunça? Guarde a palavra. Porque onde tem palavra, tem ordem. Não se esqueça que Jesus, quando ressuscitou, deixou o lenço dobrado. Porque Jesus é organizado. Sabe o que o texto diz mais? Que Raabe, no versículo de número 8, no versículo de número 7, subiu até os espias para falar com eles. Meu Deus, que coisa tremenda. Minha carne tremeu quando eu vi isso aqui. Vou repetir isso aqui. Raabe queria falar com os espias. Raabe está embaixo. Os espias estão em cima. Ela não pediu para os espias descerem para falar com ela. Ela subiu para falar com os espias. Por quê? Porque não é a palavra que tem que se adequar à sociedade. É a sociedade que tem que se adequar à palavra. Não é a palavra que tem que se adequar à prostituta. É a prostituta que tem que se adequar à palavra. Não é a palavra que tem que ceder aos caprichos dos LGBT. São os LGBT que tem que ceder à autoridade da palavra. Enquanto isso, os homens de Jericó, pastor Silmar, pastor Leandro, irmãs que me ouvem esta noite, estavam perseguindo os 2 espias para destruí-los. Nunca na história do Evangelho, na história pós-moderna do Evangelho e na história moderna do Evangelho, esses 2 espias aqui, o antigo e o novo, foi tão perseguido. Cansaram de perseguir a igreja. Agora estão perseguindo a Bíblia. Eles entenderam que para mudar a igreja vão ter que mudar a Bíblia. E já tem até alguém querendo mudar a Bíblia, querendo tirar alguns textos, mudar alguns versículos, atualizar a mesma, para que a igreja seja uma igreja inclusiva, afirmativa, que aceita tudo. Você pode até vir do jeito que você está, mas a Bíblia tem que te transformar. A Bíblia não vai descer, é a prostituta que vai ter que subir. E eu falei lá em São Paulo e vou repetir aqui também.
Tem uma tal de rainha querendo reescrever a Bíblia. Aí eu disse aqui, eu repito, quer escrever a Bíblia? Então tá bom, nasce de uma virgem, fica 33 anos na terra sem cometer nenhum pecado, depois morre na cruz, desce ao inferno, toma a chave da morte, ressuscita ao terceiro dia, sobe ao céu, senta no trono e você vai escrever a Bíblia. Pastor, não dá, então vai ter que engolir o que está escrito aqui. Não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. Só dá glória quem tem, só bem quem recebeu, só recebe quem crê. Abra a boca pela fé e dê o maior glória. Ninguém vai calar os espias. O que está escrito, e não tem capeta que mude, não tem demônio que mude, porque não foi com lápis, não foi com caneta, não foi com tinta, foi com sangue escarlate, foi com sangue vertido na cruz. Os espias não vão descer, é a prostituta que vai ter que subir, é o drogado que vai ter que subir, é o traficante que vai ter que subir. O evangelho não vai se adaptar ao mundo, é o mundo que tem que se adaptar ao evangelho. Diga forte: aquele que guarda a palavra será guardado pela palavra. Diga: quem guarda a palavra será guardado pela palavra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação. Jericó foi queimada, destruída, mas pela fé, Raabe a prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque guardou os 2 espias. Deixa eu ver quem trouxe os 2 espias. Levanta os 2 espias lá em cima. Quem guardar os 2 espias na sua casa não vai ficar aqui na grande tribulação, porque o céu vai se abrir, a trombeta vai tocar, Cristo vai descer e a igreja preparada, perdoada, vai subir para a glória celestial. E é esta Raabe, esta prostituta, que não foi destruída, nem ela, nem a sua família e nem a sua casa. Levante a sua mão ao céu. Este mundo será julgado, haverá uma tribulação, uma destruição, e só tem um jeito de você ser salvo: guarde os 2 espias. Agora levante a sua mão assim. Diga assim: se o homem quiser me destruir, você pode fazer mais alto, diga: se o homem quiser me destruir, Deus me defende. Se o diabo quiser me destruir, Deus me defende. Se os demônios quiserem me destruir, Deus me defende.
Agora diga: se Deus quiser me destruir, porque eu sou pecador, o sangue me defende, o sangue me defende, o sangue me defende. Quem tem sangue na janela? Quem tem sangue na janela? Fica em pé só quem tem sangue na janela. Fica em pé só quem tem sangue na janela. Prepara aí, cantora. Só quem tem sangue na janela. Deus te defende dele mesmo. Deus te protege dele mesmo. Mas tem que ter o fio de escarlata na janela. Tem que ter o sangue aspergido na porta. Dê a mão à sua irmã. Por que, pastor? Pela fé, Raabe não foi destruída. Pela fé, Raabe foi salva. Não somente ela, mas toda a sua casa. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Joel 2:28. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Gênesis capítulo 7. Noé, entra tu e a tua família na arca. Deus é um Deus que faz aliança com famílias. Se depender de você, ninguém na tua casa será destruído. E é esta mulher que no passado a Bíblia chama de prostituta, que sai da prostituição para a genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Pérez, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, que gerou Jesus, o Filho de Deus, o Messias esperado, a semente da mulher, o esmagador da cabeça da serpente. Pode olhar a lista, o nome de Raabe está lá. Não parou só na genealogia, não. E não é que a prostituta também foi parar na galeria dos heróis da fé. Pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés, pela fé Sara, pela fé Raabe não foi destruída.
Deus é quem tira o homem e a mulher do fundo do poço, do lamaçal do pecado, e faz assentar entre os príncipes. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebeu. Só recebe quem crê. Só crê quem guarda os espias. Só crê quem guarda a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurado o que ouve, o que lê e o que guarda a palavra desta profecia. Guarda, guarda, guarda.